Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma defesa de mestrado do Prof. Matt na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E hoje quem vai apresentar é o discente Diogo Sérgio Borges. Antes, gostaria de agradecer a presença dos membros da banca, a professora Aline Maurício Barbosa, daqui da UFRRJ, e o professor Gladys Otaviano Antunes, da Unirio, e ao nosso coordenador, André Luiz Martins Pereira. Diogo, você pode começar e você tem entre 40 e 50 minutos para a sua apresentação. Tá bom? A palavra é sua. Eu queria desejar uma boa tarde à banca, constituída pelos professores Montalban, meu orientador, professora Aline, professor Gladson, da Unirio, ao coordenador do Prof. Matt, professor André, aos amigos que acompanham pelo Meet. Eu irei defender a utilização de uma sequência didática para o ensino de progressões geométricas e probabilidade, explorando problemas motivadores no ensino médio. Me chamo Diogo. A arte de ensinar. Toda a arte de ensinar é apenas a arte de acordar a curiosidade natural nas mentes jovens com o propósito de serem satisfeitas mais tarde. Eu trouxe esta frase para a meditação por ela estar em sintonia com a proposta desta sequência didática, que é em relacionar ensino com curiosidade, né? A curiosidade como esse desejo, né, de conhecer, né, de aprender, a importância de despertar essa curiosidade para que o ensino ele tenha sucesso. Introdução. Como motivar o aluno durante o ensino de progressões geométricas e probabilidades? Então, esse tem sido o cenário que muitos professores têm se defrontado em sala de aula, de um aluno desmotivado, sem interesse pela matéria, principalmente matemática, onde ele traz uma visão muitas vezes negativa com exercícios, né, sendo aplicado de forma exaustiva, né, sem sentido, muitas questões de matemática, ele não consegue associar a sua prática do dia a dia, também sendo bombardeado por muitas informações, tecnologia, e aí ele olha, né, para a matemática já com essa visão negativa, sendo bombardeado de tanta informação, e não tem um interesse, né, em aprender, não vê sentido. E esta sequência didática ela vai explorar os problemas motivadores, porque são esses problemas que vão estimular, né, vão impulsionar a curiosidade natural e a participação do aluno durante as aulas, né? A gente reconhece a força dos problemas em contextualizar a matemática, o uso, né, mesmo no Enem, no Exame Nacional do Ensino Médio, de muitos problemas, exatamente por dar uma roupagem às questões, né, não ficar somente a operação, né, o algebrismo, mas ter uma atração, né, que traga um prazer para o aluno, né, que ele busque desvendar como resolver aquele problema. Então, esta sequência didática explora os problemas por essa força. E até em alguns países, como Rússia, Romênia, que exploram os problemas muito mais do que em nosso país, né, durante o ensino fundamental, por eles reconhecerem como que esses problemas eles desafiam os alunos e estimulam os alunos a buscarem entendimento matemático e também criar essa visão positiva da matemática. E durante o ensino de progressões geométricas e probabilidade, né? Assuntos muito importantes ao longo do ensino médio, que caem em vestibulares, né? Às vezes não cai de forma explícita, mas na maioria das vezes sim de forma implícita, né? Ali abordando alguns conceitos, algumas ideias, e é isso que essa sequência didática vai propor, né? Explorar o crescimento exponencial das progressões geométricas,
essa ideia, né, essa propriedade que é muito pouco aproveitada pelos professores em sala de aula. Também trabalhar o raciocínio lógico, né, a capacidade do aluno interpretar os problemas, né, em análise combinatória, é um requisito muito comum para as questões de probabilidade. A motivação. Então, essa sequência vai falar sobre a motivação porque é ela que vai trazer as razões, os porquês, os motivos, né, que irão convencer o aluno da necessidade do conhecimento matemático. E ele, consciente dessa necessidade para sua formação, né, como uma pessoa, né, para sua libertação, para fazer melhores escolhas no dia a dia, não somente para passar em vestibulares, em exames, mas também para ele ser empoderado de um conhecimento que vai possibilitar ele escolher melhor. Então, o professor, né, ele vai mergulhar um pouco no que seja motivação, né? Porque é ela que vai colocar em movimento o aluno, é ela que vai trazer esse aluno motivado, esse aluno entusiasmado. Então, esse é o papel da motivação, né? Responsável pelo envolvimento, a participação dos alunos nas aulas, a importância, né, da motivação. É exatamente o que cita Alcaraz e Guimarães, né? No contexto educacional, a motivação dos alunos é um importante desafio com que nos devemos confrontar, pois tem implicações diretas na qualidade do envolvimento do aluno com o processo de ensino e aprendizagem. Então, a motivação implica diretamente na qualidade do envolvimento do aluno, né, no sucesso escolar. E o aluno motivado, ele procura novos conhecimentos e oportunidades, evidenciando envolvimento com o processo de aprendizagem, participa nas tarefas com entusiasmo e revela disposição para novos desafios. Então, aqui a gente vê o aluno buscando, né, a inversão, muitas vezes, aquele ambiente de aula que o professor está ali, né, está explicando, o aluno está lá só esperando de forma passiva. Não, a motivação ela vai gerar um aluno que busca, que vai atrás, né, do conhecimento. Professor, como que é isso? O aluno mais interativo com a aula, mais participativo, mais consciente da aula. Motivando através de problemas que desafiam. A gente vai ver nos parâmetros curriculares nacionais exatamente a importância, né? Deve-se provocar a motivação do aluno, ou seja, criar situações de desequilíbrio para despertar o interesse. Para que isso ocorra, invariavelmente, o professor deve propor situações de problemas, desafios e questões instigantes. Então, o papel do professor em provocar essa motivação, né? Colocar o aluno em movimento, né? Em busca, interessado, né? Consciente da necessidade daquele conhecimento matemático, especificamente do conhecimento em progressões geométricas e probabilidade, né, para que aquilo dê a ele novas capacidades. E as técnicas motivacionais, né? Algumas motivações que o professor pode explorar em aula. E é exatamente esse o cerne desta sequência didática, né? Os problemas que estimulam pelo resultado inesperado, fora do comum, que vão impressionar. A gente vai perceber que a sequência didática ela vai ter sempre um momento impressionante, né, que apresenta ao aluno um resultado que ele, né, não esperava. Também, uma outra motivação que o professor pode utilizar é o anseio de reconhecimento, né, ou seja, congratular a turma pelo engajamento durante as aulas, mostrar como a importância deles participarem para que a aula seja dinâmica, a aula seja boa. Então, reconhecer o papel dos alunos, né? Vocês estão bem, vocês devem buscar participar cada vez mais, porque assim
a gente vai cumprir o nosso objetivo, né, de um ensino de qualidade. Também, uma outra motivação é a satisfação da resolução de um problema, o qual exige bastante esforço, né? Essa satisfação, essa sequência didática vai apresentar problemas clássicos e simples, né? E a partir daí o aluno vai se sentindo capaz de resolver, vai se sentindo confiante, então, para resolver outros exercícios mais complexos, mais trabalhosos. E mesmo assim, nos exercícios mais trabalhosos, o professor vai ter, né, vai poder dizer para eles que os problemas, por mais complexos e difíceis que sejam, é possível reduzir sempre a um problema mais simples. Então, essa satisfação, né, porque muitas vezes o aluno ele se sente, né, ou então traz uma crença de que ele não é capaz, né? Não, é muito difícil, né? São pessoas, né? Não, isso é algo que são pessoas diferenciadas que conseguem resolver isso, não, né? Um problema simples, já para despertar essa semente, né? Para o aluno perceber que ele tem a capacidade e que ele deve se esforçar bastante, né? O papel do esforço para que ele cresça. E a sequência didática, né? Esse produto educacional para auxiliar o professor na sua prática pedagógica, né? Essa sequência didática que é proposta, ela, né, a gente buscou fazer ela de forma detalhada, ela orienta o momento certo, né? Aproveitando a atenção dos alunos para apresentar os problemas. Então, né, essa observação dos momentos adequados e os problemas são apresentados nesses momentos, né? É uma sequência didática entremeada não só do assunto tecnicamente, né? Há muitas deduções, né, a gente buscou trabalhar nessa sequência didática não somente fórmulas, mas como chegar às fórmulas, como deduzir as fórmulas. Porque o aluno ele não deve ser um mero aplicador de fórmulas, ele deve entender, deve compreender o que acontece. Então, essa sequência é entremeada, né? Ela busca aproveitar e busca despertar a atenção dos alunos. Ela enriquece também as aulas, contando com problemas motivadores, materiais multimídias, como vídeos, planilha eletrônica, para a realização de cálculos de grandes valores de forma simples. Então, ela vai trazer também a opção das telas, né? Uma opção que os jovens eles já estão familiarizados, né? Um ambiente que eles estão familiarizados. Além de otimizar o tempo de planejamento das aulas. A gente, né, percebe um professor com muitas demandas, sejam de terem, né, possuírem diversas turmas, serem responsáveis por muitas turmas, ou então aquele professor que também busca se aperfeiçoar, se qualificar, né, aprender mais para dar uma aula com uma melhor qualidade, além, né, da sua vida familiar. Então, diante de tantas demandas em torno desse professor, a utilização de uma sequência didática é uma alternativa muito forte. Os recursos multimídia, né, essa sequência didática vai trazer umas opções, umas sugestões que o professor pode usar antes da aula, né, para os alunos assistirem em casa, ou durante também, já que são vídeos que não tomam muito tempo, e esses vídeos vão trazer uma narrativa instigante, apresentando os problemas de forma simples e prática, né, pode ser exibido em notebooks, computadores, smartphones, smart TV, e alguns da matemática multimídia da Unicamp, né, da página web, eles podem ser baixados. E eles contam com guias, né, em formato PDF que vão orientar sobre o uso desses vídeos, né, em sala de aula. E o primeiro problema da sequência didática é o problema da mesada.
Ele foi fundamentado na lenda do jogo de xadrez, está presente no livro O Homem que Calculava, de Malbataan, e no vídeo Pra Lá de Bagdá, da Matemática Multimídia Unicamp. Então, esse vídeo ele vai trazer uma história muito interessante de um rei que gostava muito de guerras, né? Ele gostava de conquistar, e então já tinha conquistado os reinos próximos e queria guerrear, só que não tinha mais nada para conquistar. Então chama seu conselheiro para resolver. O conselheiro manda chamar o sábio e o sábio então faz uma proposta a esse rei. Apresenta um jogo, é um jogo chamado Chaturanga, que vai ser o jogo que vai inspirar o jogo de xadrez. A origem do jogo de xadrez não se sabe muito bem, mas essa história. E o sábio vai propor um jogo de tabuleiro de 64 casas, que é o jogo, nosso jogo de xadrez atual, que temos 16 peças, cada peça tem um movimento, um jogo que exige de inteligência e de estratégia. Então o vídeo vai dizer que esse jogo ele saciou o rei, Ele ficou muito grato, e diante dessa gratidão ele disse ao sábio que pedisse qualquer coisa, que ele tem um reino, ele poderia dar o que ele quisesse. E o sábio, então, fez uma proposta ao rei. Olha, nesse tabuleiro de 64 casas, o senhor pode me dar 1 grãozinho de arroz para a primeira casa, 2 grãos de arroz na segunda casa, 4 grãos na terceira casa, 8 na quarta casa e 16 grãos na quinta casa. O rei, tudo bem. Então, o conselheiro realiza os cálculos e informa ao rei que seriam necessários mais de 80 anos para que pudesse pagar o sábio. Então, o rei chama o sábio, e fala, não tem como, quer dizer, algo simples, que se revela um problemão exatamente por esse crescimento exponencial. E diante desse problema, essa sequência didática vai propor o problema da mesada, onde uma criança, um aluno, faz uma proposta ingênua para o seu pai, onde que ele recebia R$10 mensalmente, só que ele gostava de moedinhas. Então ele faz uma proposta: pai, o senhor pode me dar 2 centavos no primeiro dia, 4 no segundo, 8 no terceiro, 16 centavos no quarto dia, e assim, até o 30º dia. O pai se sente inclinado a aceitar, porque são moedinhas, Só que, ao final do 30º dia, o montante são mais de 21 milhões de reais. Então, algo, um valor muito grande. Então, diante dessa resposta, desse resultado, a curiosidade natural dos alunos é desperta. E o professor deve aproveitar esse momento. Aproveitar com perguntas. Vocês esperavam esse resultado? Por que esse valor tão grande? Então, depois que apresenta o resultado fora do comum, a curiosidade dos alunos, o desejo de conhecer, de saber o porquê daquele resultado é desperto. E o professor deve estimular de forma informal na sala de aula, algo mais natural. Também, dentro do crescimento exponencial, que é muito importante, a sequência didática vai propor uma atividade muito simples, que pode ser feita com o uso da calculadora, ou até mesmo mentalmente com os alunos, o professor pode escrever no quadro, para somarem, 2 mais 2. Então, 2 mais 2, a primeira iteração, 4. 4 mais 2, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 2, 10. Estamos na quarta iteração.
10 mais 2, 12, a quinta iteração. E aí ele pratica, né, uma outra atividade, multiplicar o 2. Né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Então, na terceira iteração, o aluno vai perceber que já superou a quinta iteração da soma. Né? Algo que acontece muito rápido, de forma muito intensa, né? Esse crescimento exponencial. É uma atividadezinha simples que já tem essa capacidade de conscientizar o aluno do crescimento exponencial. E então, né, o professor ele pode também, né, ter conversas com a turma, né, realizar algumas pausas, né, para que os ânimos, né, para que a energia dos alunos, né, que eles sejam novamente motivados. O professor pode discorrer sobre a importância da matemática no dia a dia, né, como que a matemática ela está presente. Né, por exemplo, né, nesses dias atuais de pandemia, né, a gente, antes de entrar em muitos estabelecimentos, há um funcionário com um termômetro, né, um instrumento para aferir a temperatura corporal, né, nas relações comerciais, né, para aferir na saúde, para aferir a pressão, aferir a glicemia, na cozinha também de nossas casas, com as proporções, na preparação do alimento. Então, a matemática está presente em nossas vidas, está presente em tudo, a matemática. A beleza da matemática, né? E como é importante a gente ter uma necessidade de entender quantos benefícios a matemática trouxe à sociedade. Também, ele pode trabalhar a compreensão de valores grandes. Né? A gente está acostumado a ouvir, né? A Mega Sena está acumulada em 60 milhões. E é algo corriqueiro que a gente não dá muita importância, mas o que é 1 milhão? Né? Se fôssemos contar de 1 até 1 milhão, o professor pode realizar esse cálculo junto com os alunos. Né? Contar de 1 a 1 milhão, um número por segundo. Quanto tempo custaria? Quanto isso demandaria de tempo? Né? Então, após esse cálculo, né, o professor, né, diria, não, seriam necessários 11 dias e algumas horas, quer dizer, é muito tempo, é um número muito grande. Né? Trabalhar essa noção real de valores grandes. O LibreOffice Calc, né, que também é uma sugestão para que o professor utilize em sala de aula, né, uma ferramenta que permite criar, editar, apresentar planilhas eletrônicas. Ela realiza cálculos como orçamentos domésticos, repercussões financeiras corporativas. Também é muito requisitada pelas empresas, né, que, para entrar, que tenham esse conhecimento das planilhas. Então, nesta sequência, buscou-se usar o LibreOffice por ser, né, um pacote código aberto, né, que, diferente da Microsoft, não há necessidade de pagar um valor mensal. E o problema da mesada no LibreOffice. Então, a sequência ela vai dar o passo a passo, né, de como construir a tabela, para observar, né, em cada dia, né, as linhas da planilha vão representar os dias e a coluna os valores. Então, ele pode observar, né, que no primeiro dia 2 centavos, no segundo dia 4 centavos, e na célula A31 a gente vê, né, essa fórmula da soma, né, que vai ser o montante, né, dos centavos de cada dia. Então, algo, né, uma ferramenta também que irá motivar o aluno, por ele perceber a facilidade, né, de visualizar. Outro problema também da sequência é o das vitórias régias. Imagine que um lago exista uma vitória régia. E a cada dia que passa, essa vitória régia se reproduz e gera outra vitória régia. Se depois de 30 dias toda a superfície do lago está coberta de vitórias régias,
qual o dia em que o lago teria metade da sua superfície coberta por Vitória Régia. Então, o professor ele pode lidar com respostas, né, de bate-pronto. 15 dias. 15 dias o lago vai estar com a metade da superfície coberta por Vitória Régia. Só que, né, novamente, a importância de entender o crescimento exponencial. O que está acontecendo? A cada dia que passa, o número de Vitórias Régia dobra. Logo, no dia anterior, nós temos metade, né, do número seguinte. Então, né, o aluno vai, né, nessa questão, o aluno vai perceber que não exige muitos cálculos, mas sim um entendimento do crescimento exponencial. Para ele perceber que no 29º dia, no dia 29, o lago vai estar coberto com metade de Vitórias Régias. Então, um problema muito interessante, né, que é muito explorado também. Outro problema é a igualdade, né? A dízima periódica 0,999 igual a 1. Né? Como pode esse valor? Então, qual seria, né, dentro de progressões geométricas, qual seria o primeiro passo? Né? Enxergar que é uma sequência implícita no número 0,999. Né? Ou seja, esse número, essa dízima, é a soma de uma PG infinita, de razão 0,1. É quando ele decompõe essa dízima, ele vai poder visualizar e perceber isso. Né? Essa PG, cuja soma pode ser representada pelo número 099. Então, com a fórmula, né, da soma da PG infinita, o aluno descobre que essa igualdade é verdadeira. E esse conhecimento, né, de que a soma de parcelas cada vez menores pode convergir a um número infinito, vai ser importante exatamente para a resolução do paradoxo de Zenon. O professor pode, né, apresentar esse paradoxo e informar os alunos que eles já têm, né, a partir do momento que eles entenderam a igualdade, eles já têm a capacidade de resolver esse paradoxo. Uma pessoa está parada a 1 quilômetro de sua casa, então passa a proceder do seguinte modo: anda metade do caminho, finca uma bandeira no chão e vê que ainda falta metade a percorrer. E continua andando metade da bandeira anterior até sua casa e fincando uma bandeira. Parece que nunca vai chegar. Entretanto, a gente viu em questões anteriores, como a igualdade, que a soma dos termos de uma PG infinita pode convergir a um número. Então, algo muito interessante, né, que os alunos irão se impressionar e ter esse conhecimento. E o último problema da sequência didática que ela apresenta vai ser o problema dos aniversários. Um problema muito interessante, né? O professor ele pode entrar dentro de sala de aula e pode desafiar os alunos. Ele pode afirmar: nessa turma há 2 alunos que aniversariam, que fazem aniversário no mesmo dia. Os alunos irão se intrigar. Como que ele pode dizer isso? Né? Pelo princípio das gavetas da Casa dos Pombos, a gente sabe que, né, se um ano há 365 dias, né, ou 366 nos anos bissextos, né, para que 2 pessoas façam aniversário no mesmo dia, com certeza absoluta, teriam que haver 367 alunos. Só que a gente vê nesse problema dos aniversários, né, que não. Que com 23 alunos, 23 pessoas, num grupo de 23 pessoas, há mais da metade de chance de 2 aniversariarem no mesmo dia. E esse problema ele vai usar uma fórmula, né, que é explicada nesse trabalho, né, antes de abordar a probabilidade, é abordado pelo princípio fundamental do cálculo: permutação, arranjo, combinação, né, deduzindo essas fórmulas, assim também como foi feito em progressão geométrica, né, com a soma das PGs
né, a fórmula do termo geral, como que o aluno ele consegue deduzir as fórmulas. Claro que com a utilização frequente, né, há, né, a gravação, o aluno memoriza, né, com a utilização, resolvendo muitos exercícios. Mas a importância também dele ter a capacidade de deduzir. Então, pelo princípio fundamental do cálculo, né, a sequência ela vai propor o professor ensinar os alunos, né, cada passo, as decisões que ele deve tomar. Então, a gente tem, né, esse problema na planilha eletrônica, né, é uma forma muito motivante, porque se os alunos fossem realizar esses cálculos manualmente, até mesmo com a calculadora, isso consumiria muito tempo. E quando o professor apresenta a planilha, motiva os alunos, né, porque eles, né, terão, né, se o aluno quiser, claro, em casa, né, ele pode, né, ele tem mais liberdade, tem mais tempo, ele pode tentar fazer tudo manualmente, mas a ferramenta traz essa possibilidade. E mesmo que em muitos vestibulares, exames, né, ainda mais envolvendo combinatória, não é preciso chegar ao resultado, mas o resultado que eu digo de calcular os fatoriais, porque são valores muito grandes, né? E dentro da planilha a gente tem essa possibilidade de mexer com esses valores muito grandes de forma simples. Então, é isso que aborda esta sequência didática, né? Facilitar o professor na sua prática pedagógica, né? Trabalhou a motivação de gerar esse aluno entusiasmado que busca o conhecimento. E eu agradeço. Obrigado. Bom, obrigado, Diogo, pela sua apresentação. E agora vamos passar a palavra aos membros da banca. Primeiramente, mais uma vez, gostaria de agradecer a presença deles, professor Aline Maurício, daqui da UFRJ, e professor Gladson Antunes, da Unirio. Primeiramente, como é tradição, gostaria de deixar a palavra a você, Gladson, para que faça suas considerações. E, bom, a palavra é sua. Obrigado, Montalvan. Obrigado. Bom, deixa eu começar, então, agradecendo mais uma vez aí o convite. Não posso deixar de registrar que, assim, tem uma infelicidade que eu estou como suplente, um colega nosso que, infelizmente, foi uma tragédia que aconteceu, né? Então, se eu pudesse escolher, eu queria não estar aqui, queria que o colega estivesse aqui. Mas, enfim, então agradeço muito aí o Montalvan pelo convite. E assim, eu tenho uns comentários gerais, umas coisas mais específicas que eu fiz no PDF, aí depois eu compartilho com vocês aí, vocês avaliam, assim, no sentido de contribuir para o texto ficar sempre mais redondinho no final. E assim, aí eu vou falar agora sobre coisas mais gerais, assim, talvez até meio filosóficas. Então uma coisa, um comentário mais geral, específico, depois eu compartilho e mando para o Montalban e para o Diogo o arquivinho. Então, assim, tem várias coisas curiosas, assim, legais. Eu sou um super defensor dessa coisa de divulgação científica, de que a gente consegue motivar os estudantes, de tornar a matemática algo mais atraente, mostrar que existe sim uma beleza e tal. Só que é um desafio muito grande, né? E nem todo mundo se sensibiliza da mesma forma. Tem gente que se sensibiliza com coisas visuais e tal, tem gente que acha beleza numa expressão algébrica, numa expressão muito grande e tal. Então, cada um é um indivíduo, então é um desafio muito grande quando você tem lá 20 crianças numa sala, e jovens, e você tentar motivá-los, é um desafio muito grande. Eu falo isso com experiência própria, eu tenho vivido isso com meu filho aqui, é um garoto de 10 anos de idade, e ele está meio que
meio cansado da matemática. Eu falei, gente, é castigo um negócio desse, não é possível. E aí E é complicado, porque às vezes você se surpreende. O que você acha um negócio bonito, você olha, isso não me diz nada, pai, que negócio chato e tal. Então, assim, primeira coisa, acho que a primeira casca de banana que eu acho que tem que chamar a atenção é que é isso, né? A gente não tem a fórmula mágica que vai... o conceito de beleza ele é subjetivo e a gente não consegue agitar e despertar esse olhar para aquilo que a gente, a princípio, poxa, isso é tão interessante e tal, mas às vezes para o garoto pode ser desinteressante. É só chamar a atenção, acho que isso é importante problematizar sobre isso, né? Porque não tem essa fórmula, a gente não chega lá e, pô, com certeza esse problema aqui que eu vou colocar, todo mundo vai achar que é muito bacana. E eu digo que eu já tive experiências desse tipo, assim. Preparar uma apresentação, uma palestra, levar para uma escola do ensino médio, você acha que vai abafar e você vê que está todo mundo numa outra vibe, porque estão vibrando numa outra energia. E eu entendo e acho curioso isso, porque a sociedade está mudando, os jovens estão mudando, a maneira como eles consomem, eles acessam a informação, isso está mudando. Então, quando você vê que um cara super engraçado, descolado, faz sucesso falando de matemática, a forma como ele está colocando aquilo, e você vê que ele está acessando um número grande de jovens e tal, acho que tem que estar de olho nisso, assim, porque hoje em dia essas coisas estão acessíveis no YouTube para todo mundo. E o professor mais tradicional ou tal, que insiste naquela sala de aula e tal, que eu nem vamos discutir isso aqui, mas ele pode realmente se mostrar algo extremamente desinteressante para aquele aluno. E o aluno vai buscar tantos portais aí da matemática que tem caras que são animados, não sei o que e tal, e que podem, de repente, acessar melhor esse estudante. Então, assim, eu chamei a atenção em alguns pontos, algumas frasezinhas que eu acho que tem essas cascas de banana que traz essa sensação. Tipo, problemas certos para momentos certos. Tem isso no texto. Aí me chamou a atenção. Falei, mas é difícil, né? A gente não sabe se o problema está certo. Eu entendi o que vocês querem, o que o Diogo quis colocar lá. E na apresentação isso fica muito claro, porque ele pega aquele momento, assim, ele joga uma pergunta, né? E você lança aquela coisa e tem aquele efeito, uau, caraca, 20 milhões em um mês. Isso é muito legal. Tem essa coisa, mas é meio... Mas, assim, pode ter certeza que vai ter 3, 4 que vão dizer, que coisa chata. Tem isso, entendeu? Então, é só sinalizar essa coisa que senão existe essa frustração. Quando você fala lá dos assuntos de progressão geométrica e de probabilidade, os problemas de combinatória, eu acho que vale a pena resgatar as habilidades da base nacional comum curricular, as competências, para reforçar que isso são tópicos importantes, isso está lá na base e tal. E aí, lá também está dito que é importante que o professor busque fazer a apresentação com uso de tecnologias, fazendo lá interdisciplinaridade, fazendo gancho com aplicações e tal. Acho que isso reforça um outro bom argumento que você pode colocar para vender a sua proposta. Aí, assim, de um modo geral, eu achava que quando você tem umas coisas... Deixa eu pegar aqui o arquivo, senão eu vou ficar perdido aqui para poder comentar exatamente. Quando você apresenta aquelas coisas que são tipo uns vídeos que você faz, eu esqueci o título aqui que você coloca, porque tem uma partezinha que você pega alguns... exemplos, pega do Matemática Multimídia, lá da Unicamp, aí pega lá do canal português. Como é que você apresenta isso contigo? Deixa eu pegar, eu marquei aqui, agora tenho que voltar aqui para ver. Só um instante. Acho que problemas motivadores. Esses problemas motivadores, eles têm um encaixe lá na proposta didática, não é isso? Então, o professor pode lançar mão de um vídeo daquele, e aí depois ele vem com a proposta didática. Eu achei que quando eu fui lendo o texto, ficou meio descolado. Quando você bota problemas motivadores, aí é só um negocinho, aí depois vem outro problema. Eu falei, não, mas peraí, o que... Aí depois eu entendi, fez sentido com o que veio depois. Mas no início eu estava meio angustiado. Eu falei, nossa, mas aí passou para cá, e aí tem um negócio lá do 0,99 igual a 1, aí eu fiquei meio sem entender. Então, eu acho que poderia tornar mais conectado as coisas. Então, isso pode pensar num rearranjo e tal. Uma outra coisa que e aí eu falo da experiência minha num projeto, que é o projeto de você escrever o material didático voltado para o ensino médio. E é um projeto que se chama Livro Aberto de Matemática. E aí você é um projeto de escrever uma coleção e tal, em que você propõe atividades
para tratar do conteúdo do ensino médio. E a ideia é justamente que a gente mostre situações interessantes, atividades que sejam provocativas, que tem bem esse espírito aí que você tocou, Diogo. É um desafio muito grande fazer isso, né? E assim, e que seja uma abordagem matemática correta e tal, e que seja uma sequência didática. Então, fazer essas atividades é algo assim que é um desafio muito grande e requer muito teste mesmo, você pegar lá e vamos lá, professor, com a sua experiência aí do chão da sala de aula, vamos testar, será que funciona, não funciona? Então, uma coisa que eu achei que você podia aproveitar e explorar mais essa direção era propor atividades mesmo, encadeamento, porque a proposta ficou mais aberta. Talvez vocês possam até ter discutido isso e acharam que seria melhor fazer isso. Mas eu senti falta de ter atividade. Para tratar desse problema aqui, eu vou propor 3 atividades. E a atividade começa com esse problema aqui, que tem item A, B e C. E eu vou levar o estudante a fazer isso, porque o meu objetivo de ensino aqui é esse daqui, é fazer ele entender o crescimento exponencial. O meu objetivo aqui vai ser ele estudar a representação de dízimo, ou enfim. Aí você lança a coisa que você vai, a pergunta disparadora ou a provocação inicial, que é bacana para aguçar, e depois você propõe algumas atividades, mas a atividade é ali mesmo bem específica. Ó, a atividade é esse aqui, eu estou propondo, com essa pergunta aqui que eu vou levar o estudante a fazer isso. Isso não é trivial. E aí o que eu achei que foi curioso, quando vocês falaram lá de alguns momentos, né, a coisa da dízimo e da função exponencial, aí eu falei de caramba, o problema da Vitória Regia, que é um vídeo, né? Vocês propuseram, acho que é um vídeo que viralizou no negócio da pandemia, não foi? Com aquele Átila e a Marinha, não foi? Ou foi um cara de um engenheiro que... Eu, no capítulo de função exponencial que eu escrevi, eu sugiro ao professor que mostre esse vídeo uma das primeiras atividades. E aí depois tem uma outra atividade que é inspirada numa atividade lá do Matemática Multimídia da Unicamp, que é excepcional. Eu até também sugeri lá no trabalho que vocês tirassem um print, uma coisa do modelo da ficha que eles colocam, porque lá você tem isso, né? Tem uma ficha com uma atividade, um objetivo e como que o professor pode usar aquilo em sala de aula com dicas para usar aquele coisa. Então, assim, isso daí dá um trabalho grande mesmo, mas eu acho que fica o alerta, assim, se você depois pode aperfeiçoar mais essas propostas, trazendo essas atividades e tal, que ela vai dar muito mais a cara daquilo que você está pensando. Não deixar tão aberto, porque eu acho que quando deixa muito aberto, é mais difícil. Que o professor... Você está em sala de aula, Diogo? Assim, como é que é? Você está atuando na educação básica? Você tem experiência na educação básica? Olha, por uns 2 anos, eu trabalhei em pré-vestibular, preparando os alunos para o Enem. Eu trabalhei em escola administrativamente, de vez em quando eu tinha oportunidade, né? Os amigos, professores de matemática, eles deixavam, dando até aula, né, para reforço e para preparação para a Olimpíada Brasileira de Matemática. Então, eu ajudava alguns alunos, mas eu trabalho administrativo, eu estou na rural, servidor. Ah, sim, porque é isso, assim, eu vejo que o professor não tem muito tempo, né? Dá muita aula, é uma carga horária, então ele quer pegar o material mais redondinho para ele pegar e aplicar lá com a turma dele, com o exercício, com os problemas, com as atividades. Assim, então, quando ele vê a proposta mais aberta, é mais difícil ele se apropriar daquilo, porque demanda um tempo mesmo de pensar, né? Como é que eu organizo aqui? Eu mostro essa coisa, mas aí como é que eu concretizo? É igual a escola de samba, assim, tem que ver, o meu abre-alas é esse, tem a comissão de frente, vem meu abre-alas, aí depois eu vou trazer aqui uma ala fazendo... Tem que ser tudo mais ou menos para você conseguir colocar essa sua visão para aquele conteúdo. Então, acho que isso iria ajudar mais. Assim, eu fiquei curioso para ver, mas como é que você ia levar isso a cabo? Assim, eu lanço esse negócio e tal, e aí, como é que são as atividades que vão estar no meio de campo aí, desenvolvendo essas coisas? Eu vou compartilhar aqui, Diogo, com você, e o link para esse material específico de função exponencial. Deixa eu ver se isso vai... Não sei se vai dar certo esse aí, mas esse link, senão depois eu posso mandar por e-mail. Aí depois dá uma olhada, que aí tem um exemplo das atividades desse tópico, por exemplo, tem uma coisa de dízimo também, que acho que vai ficar mais claro, porque falando assim, talvez eu não tenha conseguido dar a ideia do que eu queria passar. Mas, enfim, parabéns aí pelo seu trabalho, parabéns pela conclusão. Então, são só ideias, sugestões aí para que você possa estar aperfeiçoando mais o trabalho.
E continua com esse espírito. Eu acho que é isso mesmo. O professor de matemática tem que estar preocupado em envolver os alunos, em despertar. Mas o desafio da sala de aula é grande, assim, não é brincadeira, não. A realidade é dura, assim, mas a gente tem que correr atrás e isso é uma das coisas que eu acredito. Só para finalizar, desculpa, não sei se estou falando muito, mas assim, tem uma coisa que o trabalho podia trazer também, são dicas de... Porque tem o Matemática Multimídia da Unicamp, que é excepcional. Até um dos autores, o Leonardo Barrichello, ele contribuiu com esse material que eu mandei o link aí. Você até cita no seu trabalho ele, Barrichello, Leonardo Barrichello. É um material muito bom. Mas tem outros portais assim bem famosos que eu acho que dá para trazer para você. Trouxe lá o Isto é Matemática, do Rogério, né, do português, e tem uns canais no YouTube muito legais, assim, Numberphile, Tree Blue and Brown, que eu acho que vale a pena citar. São em inglês, mas você pode colocar a legenda, e ali tem um negócio que eu acho que eu acredito muito que vai dar muito o que falar no futuro em matemática, assim, que é essa maneira de você apresentar a matemática com uma roupagem diferente, assim, chamando a atenção das grandes ideias. Então ali tem vídeos assim que são absolutamente sensacionais, que usam o poder da visualização para poder realmente chamar a atenção das grandes ideias que estão por detrás. Então acho que vale a pena. Qual canal, Gladson, esse que você falou? Tree Blue and Brown. Não sei se você conhece, não conhece? Vou botar aqui. Não. Rapaz do céu, vocês têm que entrar no negócio aí. É uma coisa assim que é uma coisa muito espetaculosa, assim, é isso aqui, ó. Você vê a abordagem que eles fazem de cálculo, tem uma sequência de 10 vídeos de cálculo, assim, que para mim hoje em dia isso é obrigatório, assim. Você acaba, você pega aquele livro de cálculo e fala, vou deixar isso tudo, já tacar fogo aqui, porque isso aqui e que bom que hoje em dia a tecnologia nos permite essa capacidade de visualização, assim, o aluno que é exposto a isso, ele consegue ter uma visão que eu acredito que realmente seja o futuro, assim, dos materiais didáticos, da abordagem. Então depois, se vocês puderem dar uma olhada, depois eu posso mandar uma listinha dessas coisas, assim, que eu acho que tem a ver com a proposta do Diogo, e acho que pode ajudar a vocês a conectarem mais essas ideias, a fecharem mais e verem o que essa galera aí está fazendo, que eu acho que vai impactar muito no nosso futuro na sala de aula daqui a alguns anos. É isso, pessoal. Espero não ter estourado aí, falado demais. Não, que isso. Obrigado pelas excelentes sugestões. A gente vai, com certeza, pensar em tudo isso. Agora eu gostaria de passar a palavra à professora Aline Maurício. E, bom, você pode começar seus comentários, Aline. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite. Obrigada. Eu fico muito feliz, né, porque é mais uma oportunidade, né, de ver um profematiano, né, terminar o curso. Quando o Diogo entrou, eu ainda era coordenadora do Profimate, então eu vi o Diogo chegar, ele falando que era servidor, né, técnico administrativo da universidade. É o primeiro aluno, talvez o único, porque o Profimate agora está limitando, né, agora que é realmente só professor atuante participe do Profimate, né, mas então, por enquanto, o primeiro e o único técnico administrativo que ingressou no nosso programa, né? Então, a gente fica feliz com a nossa formação continuada também dos nossos técnicos administrativos, mas também, assim, tudo bem, a gente entende que o objetivo principal do Profimate são os professores que estão em sala de aula, então, enfim, né? Com as normativas da CAPES, né? Mas, enfim, muito feliz de estar nesse momento. Ainda triste, né? A gente teve um impacto, né, seria o outro membro externo, né, enfim, não, a gente agradece o Glácio por ter nos socorrido, né, muito triste porque era um amigo pessoal, né, que estaria aqui hoje, né, infelizmente, né, enfim, a vida é o sopro, a gente nunca sabe quanto tempo está aqui, enfim, né, então, inclusive ele estudou comigo e com o Montalbán no mestrado e doutorado, então, assim, uma tristeza mesmo, né. Mas, enfim, bola para frente, né? Que Deus possa nos confortar e confortar também a família desse, né, meu amigo aí, que estaria com a gente hoje, né? Mas, enfim, voltando a focar no trabalho, eu achei muito bacana o Diogo, porque, de fato, você apresentou um produto educacional, né? A gente está num mestrado profissional, então, muitas das vezes, os nossos alunos se empenham no trabalho de pesquisa, mas não necessariamente geram um produto, né?
e aí você desenvolveu uma sequência didática, claro que vai precisar de alguns ajustes, né? E todos os ajustes sugeridos pelo Gladson eu assino embaixo, vou fazer apenas complementações, né? Então, reforçar algumas coisas que o professor Gladson falou e fazer algumas complementações. Então, realmente é muito importante, e, na verdade, isso é obrigatório, é obrigatório. Todo aluno do mestrado profissional ele tem que desenvolver algum tipo de produto e esse produto ele precisa ser apresentado no trabalho de conclusão de curso, né? Então, ele precisa ser escrito, né? Então, realmente, você cumpriu o papel, né, de apresentar essa sequência didática. E aí, uma coisa que eu elogio é a questão de você realmente apresentar também o uso de tecnologias digitais, no caso, o LibreOffice, né, que é gratuito, né? O professor, se quiser, pode trabalhar com Excel também, enfim, mas realmente fazer essa sugestão, e aí eu realmente concordo com o Gladson, que é importante na base, no capítulo 2, que você faz o embasamento teórico, citar a BNCC, tá? Eu posso até te mandar a versão final da BNCC, você citar trechos que recomendam o uso de tecnologias digitais no ensino, falar da importância de associar as funções exponenciais com as progressões geométricas, que você comentou no seu trabalho, mas a BNCC também fala sobre isso. A sua importância sobre o ensino de probabilidade, na verdade, desde as séries iniciais, porque agora a probabilidade estatística não é só vista no ensino médio, mas o interessante seria que fosse abordado desde as séries iniciais, claro, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais simples, mas a BNCC ela recomenda o estudo de probabilidade estatística desde os anos iniciais. Então, reforçar, né, as novas recomendações para o ensino de matemática por meio da BNCC. Então, eu vou mandar depois para você, o Montalbán e o Diogo, tanto as correções, né, que eu marquei no arquivo. Algumas coisas eu só anotei no papel, mas eu vou colocar no arquivo ainda hoje, eu mando para vocês as correções juntamente com a BNCC. Bom, e outra coisa também. Então, tudo que eu vou falar agora é apenas no sentido mesmo de contribuir, de ajudar para o produto educacional, para a sua dissertação ficar mais redonda, né? Lembrando que quem é o público-alvo do seu texto? São professores que já estão atuando em sala de aula, professores que estão nos cursos de pós-graduação e até mesmo alunos de graduação, né, que estão fazendo a licenciatura. Então, essencialmente professores formados em informação. Então, realmente, uma vez que o público-alvo do seu texto são professores, mas que nem todos conhecem todos os problemas que você abordou, então é interessante apresentar contribuições no sentido para que seu produto seja mais completo, né? Mais autocontido, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui no arquivo, mas assim, tudo depois vai para vocês, né, por e-mail. Uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, o título em si, eu não sou muito de sugerir mudança de título, não, mas então eu levo apenas a reflexão e aí depois a banca pode pensar melhor sobre. A meu ver, não seria uma única sequência didática, porque são dois assuntos, né? Por exemplo, progressões geométricas e probabilidade. E não necessariamente os dois assuntos são vistos em seguida. Em geral, não, mas talvez seria, em vez de uma sequência didática, eu colocaria sequências didáticas no plural. Mas isso é apenas uma sugestão, e aí o orientador, mas o Gladson, agora a gente, na hora que a gente for deliberar, a gente pode ver se a gente sugere ou não a mudança do título. E, por exemplo, se a gente colocar sequências didáticas para o ensino de progressões geométricas e probabilidade, talvez caberia uma vírgula, né? Explorando problemas motivadores no ensino médio. Eu acho que seriam mudanças bem sutis, né? Em vez de uma sequência didática, eu colocaria sequências, no sentido que o professor ele não é obrigado a explorar os dois assuntos em seguida. Ele pode trabalhar, inclusive ele não é obrigado a trabalhar progressão geométrica e probabilidade no mesmo ano. Inclusive, uma coisa que eu chamo a atenção em relação à proposta da BNCC para o ensino médio, que ela não diferente do ensino fundamental, no qual mais ou menos ele seria, no sentido de dividir por anos, né, letivos, no ensino fundamental, no 6º ano, o aluno vai ter
esses objetivos no 7º ano, no 8º, 9º ano. Quando chega no ensino médio, ele não faz esse tipo de divisão, ele apresenta, né, um conjunto, né, de competências e habilidades que o aluno precisa desenvolver ao longo dos 3 anos do ensino médio, mas ele deixa a cargo das instituições de ensino e dos professores como fazer essa divisão, até porque a gente agora tem mudança, tem um novo ensino médio, que aí ele vai ter aquela carga horária geral para todos os alunos, tem a parte mais específica, cada um vai escolher, então, mas a matemática vai ser vista nos 3 anos. Mas então, quando você coloca o público-alvo no primeiro ano do ensino médio, eu sugeria colocar só ensino médio. Por quê? Porque aí o professor vai ter a liberdade de ver em que momento ele vai trabalhar progressões geométricas e em que momento ele vai trabalhar probabilidade. E principalmente as progressões geométricas, a BNCC recomenda fazer os links com o estudo das funções exponenciais. Então, é interessante fazer esses links. Então, até um tema que casaria muito bem com progressões geométricas é a questão envolvendo matemática financeira e juros compostos, que é uma coisa que a BNCC recomenda, na verdade, muito mais do que a matemática financeira, é a educação financeira. Né? Então, claro, não é objeto do seu trabalho aqui. Eu não estou dizendo para você acrescentar esse item aqui porque você focou mais mesmo nas progressões geométricas em si, porque isso já daria outro trabalho. Mas o que eu estou colocando recomenda a BNCC em alguns trechos, falando da importância das progressões geométricas, que não é só estudar as progressões geométricas em si, mas ela tem aplicações, inclusive em matemática financeira. Você não vai entrar em matemática financeira porque não é o objetivo do seu trabalho. E também é importante fazer... Você até fez, né, quando você citou aquela reportagem em relação ao crescimento exponencial e à pandemia, mas deixar isso bem mais claro no seu texto, para o professor, enfatizar para o professor a importância de fazer esses links, né? Bom, mas enfim, aí com relação ao título, então a minha sugestão seria sequências didáticas para o ensino de progressões geométricas e probabilidade, aí colocaria uma vírgula, explorando problemas motivadores no ensino médio. Aí depois a gente vê se a gente vai fazer a mudança ou manter um título como está. É bem sutil mesmo. Fora a questão do título, a primeira coisa que eu ia colocar era, vamos lá, a primeira coisa relevante, porque a BNT eu não vou ficar perdendo tempo, não. A BNT, eu mando a BNT para vocês e aí vocês vão fazendo os ajustes nas citações. Bom, no capítulo 2, uma coisa que me chamou a atenção é que você colocou na página 13, você colocou a definição de motivação, que provavelmente você viu em alguma referência, algum texto que você leu. Motivação é o ato ou efeito de motivar e deriva do latim movere, que dá a ideia de movimento, isto é, os motivos ou razões que, estimulando ou incentivando, movem a pessoa a determinada ação para atingir o objetivo. Você precisa colocar a referência. Ainda que você tenha escrito com as suas palavras, você viu de algum lugar. Então, se você escreveu com suas palavras o que você entendeu, você deve indicar as referências no qual há uma definição mais próxima do que você escreveu. Se está do mesmo jeito, você vai precisar realmente colocar, segundo as normas da BNT, e colocar a referência, a página onde se encontra, o ano de publicação, tudo direitinho. Mesmo que seja um site, você vai colocar a autoria, vai colocar o site onde se encontra. Então, qualquer definição não é da sua cabeça, mesmo que seja uma citação indireta, você vai precisar citar, tá? Bom, fora essa questão do capítulo 2, é mais mesmo realmente incluir a BNCC como para te ajudar a defender vamos dizer, o porquê que a sua proposta é importante. Porque você tocou em 2 assuntos muito importantes para serem abordados no ensino médio. Né? As progressões geométricas, que têm amplas aplicações em várias áreas do conhecimento, né? Na matemática e na educação financeira, né? Por exemplo, no crescimento exponencial, agora falando em pandemia, como você mesmo colocou aqui, deixar essa importância, né? E acrescentar essas citações da BNCC e a questão realmente da probabilidade também, que é abordada na BNCC, né? Que também tem diversas aplicações, né? Em jogos, né? Em tomadas de decisões, né? Então, acho que é importante você acrescentar a BNCC ao seu capítulo 2.
Com relação ao capítulo 3, que realmente eu acho que é o capítulo que você vai precisar mexer mais, né? Então, alguma das coisas o Gladson já reforçou. E aí eu reforço outras. Por exemplo, qual seria o principal objetivo do capítulo 3, né? Então, quando eu comecei a ler o capítulo 3, estava escrito assim: neste capítulo são apresentados problemas que fundamentam as sequências didáticas, trazendo materiais multimídia existentes na internet e em livros. Eles fundamentam os problemas propostos pela sequência didática, pois trazem as questões matemáticas, seja através da narrativa de uma situação cotidiana ou mesmo da história verdadeira da origem do problema. Então, quando eu li o início do capítulo 3, eu falei, então ele vai apresentar os problemas que depois foram abordados na sequência no capítulo 4. Só que eu senti falta da abordagem desses problemas no capítulo 3. Eu penso assim, o seu público-alvo são os professores. Como o Gladson falou, capítulo 4 já tem que ter aquela sequência prontinha. Mas você precisa preparar o professor no capítulo 3. Quer dizer, você já preparou no 2, quando você falou sobre a importância da motivação no ensino, e aí, é claro, você vai acrescentar as coisas ligadas à BNCC, né, as sugestões e recomendações da BNCC, para poder embasar a importância do tema que você está abordando. Então, você vai acrescentar na versão final. O capítulo 3, por exemplo, você coloca a seguinte seção, fundamentação do problema da mesada. Só que você só fala do problema da mesada lá no capítulo 4. Então, eu penso assim, primeiro, depois a gente vê se o título pode ficar esse ou mudar. Mas quando você fala a fundamentação do problema da mesada, você cita o problema do xadrez, mas você não explica aqui que problema é esse do xadrez? Você cita o livro do Malbataan, o qual, claro, o professor pode adquirir, mas ele pode não ter no momento para ler. Pode ser que ele encontre na internet, pode ser que ele não encontre. Então, eu penso que a dissertação ela precisa ser um material, assim, muita coisa eu acho que ela tem que ser autocontida. Então, eu acho que é importante, em linhas gerais, você fez bem na apresentação. Na sua defesa, você explicou qual é o problema do xadrez. Então, eu penso que o que você fez na sua defesa precisa ser transcrito para cá nessa fundamentação. Porque, veja bem, se o problema da mesada está inspirada no problema do xadrez, é importante o professor que está lendo conhecer esse problema do xadrez. Ele é clássico, mas nem todo mundo conhece. Então, nem todo mundo leu Malbataan. Então, acho que é importante você fazer um resumo aqui. Tá? Ainda pode ser com as suas palavras, mas você já citou o Malbataan. Então, faz o resumo do que é esse problema do xadrez, essa lenda, na verdade, sobre a origem do xadrez. E, a meu ver, você já poderia, se você não quer estragar a surpresa, de repente, você pode até manter o problema da mesada lá no 4, dentro da sua sequência, mas, se quiser, você já pode antecipá-lo para o capítulo 3. E, de repente, lá no capítulo 4, só citar. Porque fica estranho você ter um título, Fundamentação do Problema da Mesada, se o problema da mesada não está aqui. Né? Mas, por outro lado, pode ser sua escolha manter só a história do xadrez aqui, explicando para o professor, olha, no capítulo 4 vai ser abordado o problema da mesada, inspirado nesse problema aqui, mas nem o problema do xadrez você fundamentou. Então, de repente, você pode manter a explicação do problema da mesada dentro da sequência didática, mas no capítulo 3 é fundamental você explicar com detalhes o que é essa origem do jogo do xadrez, falar um pouco desse capítulo 16 do livro do Malbataan. Acho que é importante fazer essa complementação para poder fazer as conexões que o Gladson também sentiu falta, as conexões entre o capítulo 3 e o 4, para poder ajudar na linha de raciocínio do professor da escola básica que está lendo e que deseja aplicar a sua sequência. Então, é essa. Aí, de repente, o título pode não ser fundamentação do problema da mesada, pode ser fundamentação da primeira atividade da sequência didática, porque quando você coloca o título do problema da mesada, o leitor, eu me colocando, né, eu fui a leitora, mas assim, eu não sou do público-alvo principal, que são as pessoas de educação básica, mas eu me coloco
no lugar do professor de educação básica, o problema da mesada. Mas aí ele pode tomar frustração e não ver o problema da mesada descrito aqui. Então, o título ele precisa dizer do texto que vem em seguida. Então, uma sugestão, de repente, é trocar, em vez de botar fundamentação do problema da mesada, se você não quiser mencioná-lo aqui, de repente, ou melhor, sugestões, ou não, na verdade o que você quer é o seguinte, eu acho que eu entendi, depois você me diz se é isso mesmo. Eu entendi que os problemas que você criou lá para a sequência didática foram inspirados, né, nesses vídeos, não é isso, ô Diogo? Então, já que eles serviram de inspiração, então talvez não seria legal aqui você botar fundamentação do problema da mesada. Você pode botar fundamentação para o problema apresentado, sei lá, de progressões geométricas, alguma coisa assim, lá na atividade 1. Por que eu digo isso? Porque quando você bota o problema da mesada, eu espero achar o problema da mesada aqui. Então, eu te dou 2 sugestões, e aí você escolhe, você junto com o seu orientador, o que ficaria melhor. Uma, ou já trazer o problema da mesada para o capítulo 3, para o leitor entender, esse problema aqui foi inspirado na lenda do xadrez por causa disso, que aí já fica claro, e aí lá no capítulo 4 você só cita. No momento que você for abordar o problema da mesada com os alunos, só cita o que já foi escrito no capítulo 3. Esse é um caminho, que aí você mantém o título Fundamentação do Problema da Mesada. A outra sugestão é não colocar o nome Problema da Mesada aqui, por quê? Porque nesse ponto o leitor ainda não leu o capítulo 4, colocar, de repente, fundamentação para a primeira atividade alguma coisa assim, que aí lá no capítulo 4 ele vai conhecer qual é a atividade, e aí aqui falar, ou então simplesmente falar a história sobre o problema do xadrez, que é importante a gente colocar essa história, porque assim, a gente quer motivar o aluno, mas também quer motivar o professor. A gente quer, imagina o seu trabalho como um convite ao professor a fazer diferente em sala de aula. Então, esse convite ele precisa ser bem estimulante, precisa ser impressionante também para o professor. Então, se aqui você contar essa história da lenda sobre a origem do jogo xadrez, o professor, no capítulo 3, ele vai continuar motivado a ler o seu trabalho, ele vai ver que, legal, né? É interessante abordar a PG dessa forma, com esse problema para começar, porque aí o aluno vai se sentir motivado. E aí você até cita depois um vídeo que também fala sobre, né? Claro, o vídeo, você não precisa dar spoiler do vídeo, mas se você já contar a lenda do xadrez logo no início, aí o professor vai se sentir curioso em acessar o vídeo, né, no link que você recomendou, né? E aí ele vai, né, conseguir. Talvez uma sugestão, né? Você coloca naquele formato autor-data, de repente, para facilitar o professor, pode botar uma nota de rodapé e botar o link embaixo, é só uma sugestão. Eu sei que está tudo lá nas referências, mas também é uma sugestão, até para facilitar depois a consulta na internet. Sobre a fundamentação do problema das vitórias régias, a mesma coisa, você até abordou o problema das vitórias régias lá na sequência didática, mas ficou muito confuso aqui, porque você só escreveu um único parágrafo essa seção. Há uma notícia no site do G1, Enigma da Vitória Régia vira exemplo em vídeo que explica o que é crescimento exponencial da pandemia, que comenta sobre o vídeo publicado no YouTube, aí você cita o canal, né, do pesquisador brasileiro Maurício Fel, e acabou. Então, cada seção de um capítulo não pode ter apenas um único parágrafo, né? Precisa ter vários parágrafos. Aqui teve um parágrafo só, você só citou a reportagem e só citou o canal e não falou mais nada, entendeu? Aí é aquela mesma sensação que o Gladson teve. Parece que você pula, já muda de assunto. Pula e muda de assunto. Então, qual é a minha recomendação? Escreva mais sobre cada assunto. Como? Aqui, por exemplo, eu acho que aqui valeria a pena, primeiro, falar do problema das vitórias régias logo aqui no capítulo 3. Ainda que no capítulo 4 você resgate para o leitor qual é o problema, mas aqui no 3 eu acho que já é importante já falar desse problema, já trazer para cá qual é o problema.
Porque aí você já colocando qual é o problema, você já pode falar, aí a notícia no G1, faça um breve resumo do que se trata essa notícia, tá? Porque aí ele vai entender a relação com o crescimento exponencial da pandemia, tá? E aí, mais uma vez, você vai convencer o leitor da importância de fazer o link de progressões geométricas com funções exponenciais e com crescimento exponencial. Então, eu acho fundamental aqui nessa seção 3.2, ainda que na seção 3.1 você não queira falar do problema da mesada, o problema da mesada foi você que criou, né, Diogo? Ou ele já existe? O seu áudio... Eu que criei. Então, beleza. O problema da mesada foi você que criou, beleza. Ele pode até ser mantido no capítulo 4. Não, olha só, deixa eu fazer uma observação. Na verdade, esse problema, quer dizer, talvez nas nossas conversas eu tenha induzido ele a fazer, a desenvolver, mas o problema já existe. Tá? O qual? O da mesada? Já era conhecido. Talvez então, conversando, ele tenha falado que descobriu, porque porque, na verdade, a gente tem que buscar que referência é. Né? Nas nossas conversas, eu o induzi a desenvolver. Então, mas, na verdade, eu já conhecia esse problema. Então, a gente tem que descobrir a origem disso. Uma sugestão é o seguinte, mesmo que você não saiba a origem, quem for o primeiro autor, pelo menos procure na internet alguém que já cite esse problema. Então, você fala assim, trata-se de um problema já existente que pode ser encontrado, por exemplo, na referência tal, porque aí você não se compromete com a autoria. Quer dizer, quando você fala como, por exemplo, pode ser encontrado problema tal, você não está dizendo que o autor é aquele que colocou na internet, mas deixa muito claro o que foi o Diogo, né? O Diogo, é importante você deixar claro no seu trabalho o que foi, porque a sua autoria está em relação à sequência didática em si, né? A formulação da sequência, a ordem das coisas, o objetivo das atividades, né? Então, a sua autoria está, né, vamos dizer, em arrumar essa sequência. Mas os problemas usados, se já são todos existentes, é importante você colocar, esse problema, ele já existe e, por exemplo, pode ser encontrado na referência tal. E você não está dizendo que o autor é o fulano, mas, por exemplo, pode ser encontrado ali, que aí você não se compromete com essa questão de autoria. Tá, por exemplo, aqui. Então, você não conhece o autor, mas, por exemplo, pode ser encontrado aqui. Você pode até indicar mais de uma referência sobre o problema, que aí você se compromete menos ainda. Eu recomendo fortemente que todos os problemas que foram abordados, ainda que você... sim, uma outra coisa. Digamos que esse problema da mesada seja uma adaptação sua e não seja o problema original. Então, o problema já existe e fizemos uma adaptação dele. Importante deixar claro quando é criação totalmente sua, quando é adaptação ou quando é o problema do jeito, né, que está na referência que você encontrou. Então, é importante ficar muito claro no trabalho a questão da autoria. Então, para a seção 3.2, é isso. Eu recomendo que você já explique o problema da Vitória Régia, cite pelo menos uma fonte onde ele se encontra e fale dessa reportagem do G1, que aí, pelo menos em linhas gerais, pelo menos com 1 ou 2 parágrafos, qual é a ideia dessa reportagem? Claro, quem quiser ver a reportagem completa, acessa o site, mas dá ideia para o autor do que se trata, tá? Em linhas gerais. E não assim, para cada sessão, não ter só um parágrafo, né? E tentar deixar claro para o leitor, né, que isso tudo que você está escrevendo é para fazer o link com o capítulo 4. Quando você cita a fundamentação da igualdade 0,999 reticência igual a 1, é a mesma coisa. Aqui você não fala... Quando eu vi a fundamentação, eu achei que tu ia explicar o porquê disso, no sentido matemático, né? Aí você citou o vídeo do Isto é Matemática. Só que você não citou se tem algum vídeo específico sobre isso. E se tiver, colocar o link deste vídeo. Você só falou sobre o canal do Isto é Matemática, mas não falou, olha,
Por exemplo, neste canal existe uma sequência de vídeos que vem, ou pelo menos existe um vídeo, porque se você citou, provavelmente deve ter algum vídeo sobre essa igualdade. Tem ou não tem? Tem, está na referência bibliográfica. Mas tem que estar aqui no texto, porque a experiência que eu tenho, o leitor comum, ele não vai ficar toda hora olhando lá para a referência bibliográfica. Ele quer ver o conteúdo no corpo do texto. A referência tem que ter as referências completa, mas no corpo do texto você tem que colocar os links dos vídeos ou do vídeo que você está citando. Você só falou do canal. Está muito amplo, entendeu? Então, o leitor ele precisa entender qual é a relação do canal History Matemática com essa questão da igualdade. Então, você fala, olha, o vídeo tal, disponível, ainda que você não queira botar o link aqui, queira botar nas referências, mas, por exemplo, quando você cita os vídeos, você coloca vai de conta, igual aqui, você citou um canal de um modo geral, né? Mas você colocar... Pode botar o link na nota de rodapé, se você quiser. Se você vai achar que vai sobrecarregar o texto, coloca como nota de rodapé, mas deixa o link ali no texto, porque, ou seja, nota de rodapé ou no corpo do texto, como você achar melhor. Porque o leitor ele não vai ficar olhando a referência, ele tem que saber no texto em que momento ele vai achar o vídeo. Imagina, o professor trabalha 60 horas semanais em 3 escolas, manhã, tarde e noite, que essa é a realidade dos nossos profimatianos que estão atuando nas escolas. Então, ele quer um negócio pronto. É como o Gladson falou, ele quer um negócio pronto. Então, a minha recomendação é deixar o mais mastigado possível para esse leitor. Essa é a minha recomendação. Bom, e aí a mesma recomendação eu faço em todas as outras sessões do capítulo 3. Né? O paradoxo de Zenon, explicar o paradoxo aqui mesmo no capítulo 3, né? Para poder o leitor entender. Os problemas dos aniversários, você cita o livro do Profimate, já traz logo o problema. Não, engraçado, o problema do aniversário você até explicou em geral o que significa. Consiste em determinar qual é a probabilidade de haver pelo menos 2 pessoas que façam aniversário no mesmo dia em um grupo de R pessoas. Aqui você explicou. Acho que foi a única sessão que você explicou o problema. Então, faltou isso nas sessões anteriores. Porque aí, se você já explica de uma vez do que se trata o problema em cada uma das sessões, e lá naquela sessão do problema da mesada, já dá uma ideia pelo menos dá uma ideia do que é o problema da mesada, e aí já citar a história da lenda do xadrez, você vai deixar o seu leitor, que é o professor da escola básica, que é o professor de informação, mais motivado a continuar a ler o seu texto. Né? Sem contar que é importante numa dissertação de mestrado ter essa noção da completude, né? De você, por exemplo, o professor ele não vai ter tempo de ficar consultando tudo que você falou. Então, você coloca pelo menos em linhas gerais do que se trata, e aí aqueles que quiserem detalhar um pouco mais, ele acessa o link e visualiza. Né? Então, essas são as minhas recomendações para o capítulo 3. O capítulo 4 em si, né, enfim, uma das coisas é o público-alvo, deixar simplesmente ensino médio, não colocar alunos do ensino médio, não colocar o ano, justamente porque a BNCC ela não recomenda mais no ensino médio a questão divisão, conteúdo, ano, diferente do ensino fundamental. Então, os professores vão ter mais liberdade nessa escolha, né, juntamente com sistemas educacionais, as escolas vão ter um pouco mais de liberdade. Né? Então, aqui no capítulo 4, várias recomendações do Gladson, né, que ele já colocou aqui. Então, aqui eu não tenho nem muito o que acrescentar. Eu acho que é mais mesmo fazer essa conexão mais próxima do capítulo 3, porque realmente ficou bem destacado, né? Assim, uma coisa... colocar em que momento o vídeo vai ser apresentado aos alunos, né? Deixar, como o Gladson falou, deixar a coisa mais redonda. A ideia é começar com a historinha contada pelo professor, ou a ideia é começar pela apresentação do vídeo? Deixar claro realmente o uso dos recursos do capítulo 3 aqui no 4, em que momento que eles vão aparecer. Não deixar tão aberto. Né? Então, essencialmente, o capítulo 4... e no capítulo 4 tem um momento que você fala sobre aquele número, né, que eu não sei se a pronúncia é Google, que é o 10 elevado a 100, né? Coloca a referência, onde você encontrou essa história, tá?
Então, eu acho que é importante também. E eu destaquei aqui onde você faltou indicar referência, né, no capítulo 4. Mas o capítulo 4 é mais isso, é seguir o que o Gladson falou e tentar fazer os links, né, com o capítulo 3, indicando em que momento o vídeo aparece e tudo mais. Né? Mas, assim, eu achei bacana, né, também você associar o uso de tecnologia. Né? Uma coisa que eu observo na sua escrita é que você é muito empolgado, né? Você é muito, né, impressionante, momento motivante, momento impressionante. E aí, realmente, eu faço minhas palavras do Gladson, que cada ser humano se impressiona de uma forma. Vai ter alunos que vai achar isso aqui tudo muito chato, apesar de você achar super impressionante, faz parte. Né? Então, de repente, sei lá, talvez atenuar um pouco, porque às vezes é impressionante para você como professor. E para a maioria dos alunos pode ser impressionante, mas para um ou outro não. Né? Então, claro que assim, o professor ele sempre vai tentar fazer o seu melhor, né, para poder motivar, para poder impressionar. Mas, assim, lembrando que cada aluno é de um jeito, né? Eu já trabalhei com a mesma disciplina na graduação com 2 turmas distintas. Uma turma achou muito bacana a maneira como eu trabalhei aquela disciplina agora no ensino remoto. A outra eu achei um pouco mais apática. Foram 2 boas turmas, mas eu achei uma turma assim, poxa, depois falou, poxa, professora, ficou muito legal a maneira como você trabalhou essa matéria aqui. E a outra turma, eu não tive a mesma interação. Né? Parece que os alunos já ficavam com a câmera desligada mesmo, só falavam o necessário. Então, a gente tem essa diferença de trabalho, no mesmo ambiente de trabalho, só mudando a turma, faz parte. Bom, já está acabando aqui, tá? Eu acho que as coisas mais importantes eu já destaquei. Bom, a última coisa que eu queria falar é sobre os... Peraí, só um minutinho aqui, se eu não esqueci de nada. É só sobre as considerações finais mesmo. Tá? O restante eu mando para você, mas eu acho que as principais coisas aqui eu já coloquei, tá? Vou só nas considerações finais, que assim, tá bacana, mas eu acho que é legal você começou assim, o objetivo desse trabalho foi apresentar um conjunto de atividades para o ensino de progressões geométricas e probabilidades na forma de uma sequência didática, apresentando e explorando problemas curiosos e instigantes, de maneira a manter a atenção e interesse dos alunos do ensino médio. Né? Eu acho que é interessante você fazer uma autoavaliação. Você acredita que você conseguiu atingir os objetivos de forma satisfatória? Você acha que faltou alguma coisa no seu texto? O que de repente, você poderia complementar no seu texto, de repente, num próximo trabalho? Então, acho que falta você tecer essa sua autoavaliação do produto educacional que você apresentou. Tá? Você até colocou aqui uma proposta para trabalhos futuros, isso eu achei interessante, né? Que é você fazer esse mesmo tipo de abordagem, mas com outros problemas, com outros assuntos de matemática. Você até colocou. Mas o que faltou mesmo foi mais essa autoavaliação. Claro que seria legal também a aplicação em sala de aula. Você, como técnico administrativo, você não está numa sala de aula nesse momento, mas, de repente, pode ficar com sugestões de trabalhos futuros, você sugerir aos seus colegas de turma que estão atuando em sala de aula, de repente, para algum deles, poder testar o seu produto, ver realmente o que pode ser aprimorado. Eu acho que você pode acrescentar isso nas considerações finais. Já que você não tem a possibilidade de estar numa sala de aula neste momento, por que não sugerir para os seus colegas, não precisa ser seus colegas de turma, pode ser outros professores que você conheça, mesmo de fora da universidade, a tentar aplicar o seu produto e ele tentar te trazer o feedback, né, das salas de aula reais, o que eles estão achando, né, sobre esse produto e para ele sempre, né, para poder ser aprimorado, né, de repente alguma coisa que você sugeriu, de repente detalhar mais. Eu acho que é legal ter esse feedback futuro, né? Fica nas sugestões de trabalhos futuros. Né? E é isso, né? Quer dizer, lembrando que as sugestões é no sentido de contribuir, de aprimorar, né? Mas o trabalho está de parabéns, o aluno está de parabéns, no sentido de ter apresentado um produto educacional e de ter feito o link com o uso de tecnologias digitais. Então, tudo que eu apresentei aqui é no sentido mesmo de
complementar, tá bom? Então, parabéns aí para o Diogo, parabéns para o Montalbán, e peço desculpa por ter gastado tanto tempo falando, eu não pensei que ia falar tanto, geralmente é o membro externo que fala mais, mas eu também falo bastante, e é isso, eu agradeço o convite. Obrigado, Aline, pelos comentários. Vamos pensar em essa versão gravada, é importante porque facilita, né, para a gente relembrar o que tem que ser considerado, e vamos considerar tudo isso mais adiante. Bom, sobre as minhas observações, eu já tive muitas anotadas, mas só explicar uma coisinha. As minhas considerações não só são para complementar o que falta, muitas coisas estão em acordo com vocês, mas também ficaram muitas coisas de fora. Eu nem sei se vale a pena, porque vale a pena comentar o seguinte: o Diogo, a gente pediu prorrogação. Quando a gente pediu prorrogação do prazo, seria exatamente o momento em que a gente ia trabalhar mais a fundo no texto, e ele pegou Covid, não uma vez, mas duas, inclusive com a família toda pegando junto, inclusive o bebê recém-nascido, quer dizer, nasceu há um ano, né? Então, o trabalho ficou muito cortado. A gente foi fazendo o que dava e sentimos falta de muitos detalhes, mas realmente ficou... A gente teve que parar em certos momentos, depois parar em outros momentos, então fomos arredondando, mas não houve tempo para fechar direitinho, e nesse ponto as considerações são extremamente úteis, facilita bastante o nosso trabalho agora, né, de fechar direitinho. Eu só tenho a elogiar o Diogo, porque apesar de tudo isso, eu dava metas e metas e metas, ele ia respondendo, atualizando. Então, imagina a dificuldade que é você ter que fazer isso num trabalho duro, com a família passando por esses problemas, essa pandemia que a gente está enfrentando, tendo que trabalhar, né? Então, tenho muito a elogiar. Bom, sempre esteve presente trabalhando no texto o tempo todo, e as minhas considerações têm muitas interseções com as de vocês, então eu só queria chamar a atenção para isso, elogiar bastante o Diogo, parabéns mais uma vez pelo trabalho. E agora eu queria, como é tradição, dar aquela pausa para a gente deliberar, mas antes disso, eu queria só dar uma palavrinha. Eu deixei para esse momento, porque achei que talvez fosse mais apropriado. Os colegas já até comentaram. Eu queria fazer aqui entre a gente uma homenagem para o nosso colega Rogério Luiz Quintino de Oliveira Júnior, que faleceu recentemente, dia 17. Tinha 40 anos, né? No seu auge, tinha tanto a contribuir, e do nada ele estaria presente, se eu não me engano, dia 12, na banca, e entrou em contato muito brevemente comigo. Logo em seguida, disse que não poderia e faleceu dia 17. O Rogério assim, ele esteve muito presente nas nossas vidas, minha, da Aline, o Gladson também conhecia, o André, em particular. Eu e o André começamos na primeira turma de graduação com o Rogério. Então ele esteve presente no nosso dia a dia. E um aluno daqueles que a gente sabia que estava fadado ao sucesso. Então é muito triste, não só por ele ser nosso amigo, como também pelo futuro brilhante que estava na frente dele. Era coordenador do Profmat, era professor da UERJ. Então, queria deixar aqui umas palavras, nossos sentimentos, até em nome de todo o departamento, aproveitar esse momento, já que ele esteve tão envolvido, esteve perto de estar tão envolvido com essa dissertação, com essa defesa. Tá? Então, só queria deixar essas palavras para os familiares, para quem mais conhecia o Rogério. Tá? Bom, então, dito isso, eu vou fazer aquela pausa
para que a gente possa deliberar. Se ninguém mais tiver nada a falar, a gente vai pausar agora, vou interromper aqui, e vamos deliberar, e logo em seguida a gente volta com o resultado final, tá? Então, vou fazer a pausa agora, interromper. Ok. Bom, eu vou... a banca se reuniu para deliberar, e uma observação que a gente definiu foi uma alteração no título, mas eu vou ler aqui a ata. Bom, aos 23 dias do mês de agosto do ano de 2021, às 14 horas, via plataforma digital, instalou-se a banca examinadora de dissertação mestrado do aluno Diogo Sérgio Borges, sob a orientação do professor Montalbán Moreira de Oliveira Júnior. E a banca examinadora foi composta pelos professores Montalbán Moreira de Oliveira Júnior, presidente daqui da UFRRJ, Aline Maurício Barbosa, membro interno daqui, e Gladson Taviano Antunes, membro externo da Unirio. A dissertação intitulada Sequências didáticas para o ensino de progressões geométricas e probabilidade, explorando problemas motivadores no ensino médio, foi iniciada às 14 horas, teve duração de 38 minutos de apresentação, e o candidato, após avaliado pela banca examinadora, obteve o resultado de aprovado. Então, parabéns, Diogo, parabéns pelo seu esforço, seu trabalho foi aprovado. Obrigado. Parabéns, Diogo. Parabéns. Você quer falar algumas palavras aí? Quer dizer alguma coisa? Ah, sim. Quero agradecer, graças a Deus. Primeira, tecnologia, a internet, a luz, que a gente depende de tantos fatores, também os professores, Também deixar meus sentimentos pelo professor Rogério, que eu não conheci, mas, não conheci diretamente, mas pude conhecer um pouco indiretamente pelos amigos, dele. Então, deixar meu sentimento e agradecer ao professor Montalbán, o orientador que sempre ali comigo, me animando mesmo, porque quando o trabalho é pesado, e sobre a BNCC, ele chegou a pedir para eu comentasse a BNCC, para que eu fizesse comentário, Então, foram muitas dificuldades, dificuldades minhas mesmo, mas ele insistiu. Eu tenho um e-mail aqui que ele falou que ele não iria desistir, então não adianta que eu... Ele falou que não ia desistir, então mesmo que eu desistisse, ele não ia desistir, aquilo ali me animou, Aquilo é forte, ficou forte para mim, para eu seguir, continuar, agradecer a cada professor, o professor Orlando, o professor Montalbán, o professor Cláudio, o Luciano, e depois os professores da forma remota, professora Aline, Eulina, o professor Douglas, o professor André. Eu tenho sempre essa lembrança das aulas remotas, As aulas presenciais foram muito boas, mas as aulas remotas, por terem acontecido durante a pandemia, eram momentos, durante as sextas, muito bons. A gente tinha aquela conversa, a gente aprendia. Então, algo que salvou mesmo, assim, salva a gente, nos alegra, Por mais que não seja presencial, mas a gente sabe que a gente está junto. É muito importante agradecer a minha esposa, meu filho, minha mãe. Então, os colegas também, a gente no grupo do WhatsApp, sempre ali compartilhando, trocando informações, e muito aprendizado. É isso que eu tenho a agradecer. Posso dar uma palavrinha? Sim. Parabéns, Diogo, O mestre mais fresquinho aí, do nosso Prof. Mate, saiu do forno agora, já perdi a conta, é 100 e alguma coisa aí, assim, a gente já está com o Prof. Mate. Eu acho que é 110, 110, número bonito, 110, Então, segundo Montalbán, 110. Então, parabéns, É o nosso primeiro técnico administrativo, inclusive uma coisa que o Diogo citou,
que realmente, né, eles acabaram, a turma deles foi a cobaia do ensino remoto, principalmente minha, né, porque a minha primeira turma de ensino remoto não foi na graduação, foi na pós, então eu aprendi muito com a turma do Diogo, com a turma 2019 do Profimate. Houve um momento de apreensão de todos, como iria ser, porque no início a gente achou que essa pandemia, de repente, em 6 meses está resolvido, e não está, até hoje não está resolvido. Então, a gente, no início, ia aguardar um pouco os acontecimentos, a gente demorou um pouco para começar, porque a gente estava meio perdido, mas, graças a Deus, foi uma experiência enriquecedora para mim, como docente, para todos vocês. Eu me lembro que tinha dia que o Diogo estava com problema na internet na casa dele, ele ia lá na Rural, aí a Eulina até perguntando assim, nossa, mas essa janela aqui eu conheço, aí a gente... Né, quer dizer, estava trabalhando na sua sala, né, na Rural, né, que tem todo aquele estilo colonial e tudo mais. Então, as dificuldades foram várias, principalmente com as conexões de internet, mas, assim, eu fiquei feliz que o Diogo, a turma dele, estava com todas as dificuldades, estava motivado, e realmente era um momento de confraternização nossa, um momento de alento, porque a gente se sentiu muito sozinhos, né? Eu acho que, mesmo com a família em casa, eu acho que houve esse sentimento de solidão, no sentido que a gente não podia abraçar os nossos amigos, não podia ver todos os parentes que a gente queria, né, principalmente no momento inicial que não existia a vacina. Então, realmente, esse momento remoto, muito mais do que um momento de aprendizado, com todas as dificuldades que a tecnologia às vezes falha, às vezes, né, a internet não é o que a gente gostaria, mas no momento da gente extravasar, um momento da gente, né? É uma pena que nem todos da turma do Diogo conseguiram chegar até o fim, né? A gente teve, infelizmente, uma situação de um dos colegas que teve algum problema pessoal e ele acabou desistindo do Profimate. Espero que ele possa, num outro momento, retornar, né? Então, mas assim, eu fico feliz toda vez que um aluno termina. E, enfim, eu vi o Diogo começar e terminar, e eu realmente, parabéns ao Diogo, a ter vencido a Covid 2 vezes, espero que agora, tomando a segunda dose, não pegue mais Covid, porque é brabo. Eu tenho uma tia que tomou 2 doses, teve Covid, graças a Deus está bem melhor, mas ainda está dando o vírus no exame, tipo, mesmo, ele tomou as 2 doses, ela teve sintomas leves, ela já tem mais de 60 anos, então, esse vírus realmente não está de brincadeira, mas como ela tomou as 2 doses, ela não evoluiu para caso grave, né? Então, realmente a vacinação é importante, eu aproveito, vacinem-se, todos estejam assistindo, se chegou a saber, vacine-se, não esqueçam da segunda dose. Então, assim, essa vacina, ela veio assim, veio muito rápido, a gente está, graças a Deus, pela vida dos cientistas, dos médicos, né, que estão aí na luta. E assim, ela não quer dizer que ela você nunca vai ter a Covid, mas se tiver, há grande chance de ser sintomas leves. Então, por isso, todos os cuidados precisam ser mantidos, né, com toda essa loucura, e esperamos que o mais breve possível a gente possa voltar à nossa normalidade. Não sei se vai ser como antes, mas o chamado novo normal, né? Porque ainda não está normal, né? O pessoal está querendo agir como se nada tivesse acontecido, mas ainda está acontecendo muita coisa, né? E é isso, né? Então, parabéns ao Montalbán também, né? Importante, né, dar o nosso crédito aos nossos alunos, importante o orientador não desistir. Eu tive uma situação parecida com essa ano passado, de um aluno que estava querendo desanimar durante a pandemia, eu falei que eu não ia desistir dele, felizmente ele tomou coragem e conseguiu terminar a dissertação, inclusive o Montalbán fez parte dessa banca, né? Então, é importante realmente a gente poder confiar nos nossos alunos, né, o máximo que puder, e nunca desistir deles, né? Então, parabéns aí, né? O Feliz está compartilhando essa banca com o Gladson, né? A primeira defesa do André como coordenador, né, fazendo a transmissão. O André também foi, né, junto com o Montalbán, foram os meus colegas de pós-graduação. Né, mais uma vez externando a minha tristeza, né, pelo falecimento do Rogério, que ele estaria hoje aqui, na verdade ele estaria antes, né, no dia 12, e assim, realmente os meus sentimentos a toda a família do Rogério, todas as pessoas próximas, eu ainda estou muito sentida, né, mas a gente, né, enfim, a gente nunca sabe, né, enfim, o que fica, né, de lição é a gente sempre poder continuar, né, aproveitando os momentos com as pessoas, com a família, com os amigos, porque a gente nunca sabe
quando vai ser a hora de cada um. Mas realmente muito triste, ainda sentida com a perda, mas enfim, bola para frente, né? A gente não tem outra solução a não ser bola para frente mesmo, né? Mas assim, realmente eu fico muito agradecida e ter conhecido o Rogério. Ele foi assim um parceiraço durante a pós-graduação, um ajudando o outro, né? O André também, o Montalbán também, porque assim a gente tem todo um estresse, né, acadêmico. Então, quando você tem pessoas próximas, assim, que tá com companheiros de luta, né, é importante, né, um dando a força para o outro. O Diogo teve essa experiência também, com os colegas, ainda que remotamente no segundo ano, com os colegas do Profimate. A união faz a força, né, não é só o açúcar, né, aquele ditado aí que o pessoal tanto fala, mas é importante mesmo. Bom, agradeço, né, eu já falei demais. Posso falar rapidinho, a Aline já fez a resenha completa, eu vou só mesmo dar os parabéns aí pro Diogo, assim, não perca nunca essa animação, essa empolgação que ficou clara assim na sua escrita do trabalho, muito legal, e a gente vai precisar, sempre precisamos, mas mais do que nunca, depois desse momento, vamos precisar muito de gente animada, assim, querendo motivar os alunos, querendo fazer com que eles vejam a beleza da matemática. Então, muito legal, não perca nunca de vista esse espírito aí. Parabéns para você, parabéns aí pro Montalbán. E é muito legal, assim, sempre quando um aluno termina é um motivo de alegria, e nesse momento que a gente está vivendo, de distanciamento, de pandemia, com isso, um monte de coisa tão triste acontecendo, é para a gente celebrar ao quadrado quando a gente consegue ver a conclusão de um trabalho. Então, comemore bastante aí, junto com sua família e tudo, que é muito merecedor. É isso. Um grande abraço aí, Diogo, e sucesso nessa caminhada. Obrigado. Bom, então, já caminhando para a finalização da transmissão, só queria, mais uma vez, agradecer ao Gladson. Obrigado pelas considerações, obrigado por estar presente. Agradecer a Aline, mais uma vez também. Agradecer ao André, por estar aqui também, presente, ajudando a gente. E agradecer ao Diogo, e parabenizar o Diogo pelo excelente trabalho. E, para finalizar, bom, Rogério, um grande abraço aí a você. Se estiver assistindo a gente, um grande abraço. Bom, dessa forma eu finalizo nossa apresentação. Até mais.